As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. O Concelho de Tomar está nesta altura sob aviso amarelo devido ao agravamento das condições atmosféricas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera perspectiva assim chuva intensa e persistente num cenário acompanhado por trovoada. Será desta forma até final desta quinta-feira, 31 de outubro. A precipitação continua na sexta, se bem que não se prevê a mesma intensidade. Nesse sentido, importa ter atenção redobrada desde logo na estrada, onde os automobilistas devem adaptar a condução às condições da via, em particular perante a real possibilidade de formação de lençóis de água. Este cenário será propício a cheias rápidas em meio urbano e nos locais historicamente mais vulneráveis. Os últimos dias têm sido de fortes constrangimentos face à greve na CP, desde logo com a supressão de vários comboios, cenário que tem deixado dezenas de pessoas sem outra alternativa ou, pelo menos, sem a opção que entendem como a mais adequada para o seu dia-a-dia. Esta ação de protesto, recorde-se, prolonga-se até 3 de novembro, sendo que apenas para esta quinta-feira, dia 31 de outubro, é que foram decretados serviços mínimos, pelo que, até lá, será uma questão de sorte, ou falta dela, seguir viagem para o destino pretendido. As ligações entre Tomar e Lisboa-Santa Apolónia têm sofrido inúmeras limitações e o pior poderá mesmo estar reservado então para esta quinta, dia em que apenas se irão cumprir os horários das 6h04, 6h14, 6h50, 7h11 e 19h03, enquanto que, em sentido Lisboa-Tomar, só sairão da Gare de Santa Apolónia as composições das 6h45, 18h45 e 19h45. Rádio Hertz, a primeira a informar. O alerta foi dado por volta da 1 da madrugada desta quarta-feira. Um automóvel despistou-se na localidade de Morteira, na freguesia de Madalena e Bezelga, concelho de Tomar, sendo que houve necessidade de mobilizar bombeiros, a ambulância suporte imediato de vida e ainda a Guarda Nacional Republicana. Chegados ao local, todos estes meios depararam-se apenas com o veículo acidentado, ou seja, de potenciais vítimas ou ocupantes da viatura, nem sinal. As autoridades estão assim a apurar as circunstâncias da ocorrência, desde logo com identificação do proprietário do automóvel. Rádio Hertz, informação. As regras apertadas com que o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana está a conduzir o processo para a construção de habitações a custos acessíveis deverá fazer com que a Câmara de Tomar se depare com dificuldades extremas para cumprir o objetivo de criar fogos na zona de Marmelais, principalmente devido ao prazo que aponta para 31 de março de 2026. Ou seja, no que diz respeito ao processo em causa, a autarquia tinha como objetivo investir cerca de 1.800.000 euros para a construção de um prédio com 12 fogos, uma empreitada que já tinha empresa escolhida. Só que esta mesma empresa concorreu com um valor acima do preço base definido e o IRU obrigou agora a um recuo neste dossiê. A Câmara teve então de aprovar novo procedimento. Filipa Fernandes, vice-presidente da autarquia, disse mesmo que as empresas se estão a queixar dos valores que o Instituto está a impor. Os valores que o IRU apresentam são muito diminutos para a contratualização. As empresas queixam-se de que são valores muito baixos, mas são os valores que temos e deles não podemos mexer. Portanto, o município não pode alterar os valores que são propostos no IRU e, portanto, vamos tentar novamente que o concurso seja de acordo com as recomendações do IRU. Tiago Carrão, vereador do Partido Social Democrata, advertiu que o tempo começa a escassear e deixou dúvidas sobre se as empresas irão agora concorrer com um preço abaixo do que estava definido. As empresas, mesmo o critério de prazo, na prática não vai ter influência no interesse ou não da empresa. Vai ajudar a escolher se houver propostas, mas se não houve propostas por este preço no primeiro concurso, ao fazer um segundo concurso com o mesmo preço, estando ainda mais apertadas de tempo, porque estamos a ver, isto vai atrasar, são 2-3 meses por ter que lançar um novo procedimento, e atenção, se é um critério do IRU, é o que é, mas se não havia aqui a possibilidade de negociar isto de outra forma, porque eu não estou a perceber como é que uma empresa que não concorreu pelo tal 1.800.000 agora vai agora concorrer abaixo do 1.800.000, porque não sei se, e o Sr. Vereador disse isso, mas eu não tenho como certa possibilidade. Quer dizer, serão 2 concursos públicos desertos e se calhar há a possibilidade do ajuste direto, pois, mas não sei, sinceramente não percebo, acho que estas coisas deviam ser feitas de outra forma, mas tudo bem. Aqui o importante realmente, e como também vamos ter, como temos falado já, é o facto de serem obras importantes, por causa da questão da habitação ser um tema realmente relevante, mas ter esta grande preocupação dos prazos de execução.
Filipa Fernandes não escondeu as dificuldades e mostrou-se esperançada de que haja empresas a concurso. Ficar de fora não é opção, reforçou a vereadora. Esperemos que haja concorrentes, mas sabemos que estamos condicionados pelas regras do IRU e que estas regras são muito apertadas para as empresas, mas temos que tentar. Eu acho que ficar parados sem tentar ir a jogo é que não é, de algum modo, benéfico para o nosso território. E, portanto, vamos tentar mais uma vez ir a jogo. Por tomar regras apertadas do IRU, colocam em risco o investimento em habitação a custos acessíveis que está projetada para Marmoais. Os bombeiros de Tomar foram chamados a um pedido de ajuda via 112 em relação a uma abertura de porta com socorro na localidade de Carregueiros. O alerta foi feito na manhã desta quarta-feira, sendo que os meios chegados ao local depararam-se com um homem de 65 anos, consciente mas sem capacidade para se levantar depois de ter sofrido uma queda. Isto na própria habitação da vítima, que apesar das limitações ainda conseguiu abrir a porta. As equipas de socorro assistiram o senhor no local. Não foi necessário o transporte para cuidados hospitalares. Rádio Hertz, a primeira a informar. 3 anos de compromisso com as pessoas. Foi este o mote deixado pelo Presidente da Câmara de Orem, Luís Albuquerque, num ponto de situação à obra feita durante este trajeto autárquico. O auditório do Paço dos Condes, no Castelo Oriense, serviu de palco para a conferência de imprensa, ocasião em que o Presidente se fez acompanhar pelo seu restante executivo. Este dia, refira-se, ficou marcado pela visita dos eleitos social-democratas a um conjunto de intervenções que estão em curso um pouco por todo o concelho, sendo que Luís Albuquerque aproveitou, nesse sentido, para fazer um curto balanço desta abordagem in loco. Começámos a nossa visita no Olival, onde passámos na intervenção que está a decorrer de alargamento na Aldeia Nova. Depois fomos à Gonda Maria, onde também está a decorrer uma intervenção de alargamento daquela zona central, onde se situa o edifício da Junta de Freguesia, do Centro de Saúde, com o recuo de uma fonte que ali se encontra, que está também praticamente concluída, e onde queremos também fazer ali um parque de estacionamento para melhorar o estacionamento naquela zona que é sempre muito, muito complicado. Depois seguimos para as matas, onde acompanhamos diversas obras que estão a decorrer na freguesia, de asfaltamento e também de colocação de passeios nas partes centrais das matas e do lavradio e também da zona industrial das matas. Passámos por Espite, onde pudemos ver também algumas intervenções em termos de asfaltamentos, e um novo parque de merendas, um novo parque de lazer que está a ser construído na parte de trás da igreja, que nos parece que também ali ficará muito bem. Depois seguimos para Urqueira, onde também tivemos a ver uma requalificação de uma estrada com cerca de 3 km, que vai desde a Pedreneira até à Mata. Também uma estrada que estava em muito más condições, que está neste momento em obra. Passámos depois pela ampliação da zona industrial de Caxarias, Urqueira, onde também podemos ver o local onde irão nascer mais 19 lotes a curto prazo. Pensamos que durante o próximo ano ter condições para iniciar também essa intervenção. Seguiu-se então a avaliação propriamente dita aos 3 anos deste atual mandato. Luís Albuquerque apontou para um caminho de progresso e modernização ancorado numa visão estratégica que combina desenvolvimento económico, coesão social e sustentabilidade ambiental, destacando também o compromisso conjunto com o bem-estar dos municípios e com o fortalecimento da identidade e atratividade de Orem como um lugar de oportunidades e qualidade de vida. Dar-vos conta do muito que tem sido feito na área cultural, na área social, na saúde. Falar-vos também aqui um pouco da habitação, os projetos que temos em curso e que queremos durante o próximo ano iniciar na área da educação, do empreendedorismo, do ambiente, do desporto, dos eventos, do turismo, da proteção civil e também da modernização administrativa, que tem uma situação importante e que estamos também muito empenhados, aproveitando também alguns fundos que temos disponíveis, tanto no âmbito do PT 2030 como do PRR, para modernizar administrativamente os serviços municipais. E depois, por fim, tem também convosco um resumo de 2 mapas sobre a situação financeira do município, onde podem ver que de 2017 para cá pudemos baixar o volume da dívida em cerca de 5 milhões de euros e que pela primeira vez desde 2021 pudemos finalmente começar nos últimos 3 anos,
também já anteriormente tinha acontecido, apresentar resultados positivos, como podem também ver nos resultados do exercício, com o maior enfoque no resultado do exercício de 2023, onde apresentámos um resultado positivo de cerca de 3 milhões de euros. Porém, foi a altura de um balanço a estes 3 anos do atual mandato autárquico. Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara, destaca então um período de compromisso com as pessoas. Rádio Hertz. Informação. Cerca de 5.000 pessoas estão sem médico de família no entroncamento, isto no universo de 22.000 residentes. Os números foram avançados por Jorge Faria, Presidente da Câmara, em recente entrevista na Hertz, altura em que houve espaço para um ponto de situação em torno do acesso aos cuidados primários. O autarca apontou para a necessidade de aumentar a dimensão da atual unidade de saúde familiar ou mesmo criar outra alternativa como uma medida para atenuar este impacto da falta de médicos. Nós neste momento temos cerca de 4.500 pessoas sem médico de família. 4.500, talvez entre 4.500 a 5.000 pessoas sem médico de família. E algumas dessas pessoas não têm médico de saúde por uma razão. O médico que presta apoio a essas pessoas não tem a especialidade de médico de saúde e, como tal, não são considerados como médico de saúde, mas têm os cuidados primários de saúde. Nós estamos a trabalhar para tentar aumentar a dimensão do USF ou, em alternativa, criar uma segunda USF, embora achemos que seja preferível aumentar a dimensão da USF para que, de facto, toda a gente tenha um médico de família. Jorge Faria mostrou-se frontalmente contra a política de incentivos a que alguns municípios recorreram para fixar médicos nos respectivos territórios, numa medida que, ainda assim, disse compreender e respeitar. O Presidente da Câmara do Entroncamento deixou claro que essa não é uma responsabilidade das autarquias e que, a continuar, pode conduzir a situações que não sejam de interesse público. Respeito aqueles que o fizeram, e alguns deles fizeram porque não tinham outra solução para as suas populações. Foi isso que aconteceu na generalidade. Eu, no entanto, entendo que esse não deve ser uma intervenção, pelo menos não está ainda naquilo que são as competências que estão atribuídas aos municípios. Nós hoje, na área da saúde, temos competências, mas ao nível, essencialmente, da manutenção dos edifícios e do pessoal auxiliar. Não é a opção que eu entenda válida, e acho que também, pegando na sua palavra, é um leilão que pode conduzir a situações que não são do interesse público e do interesse de todos nós. Irá manter essa posição mesmo que de hoje para amanhã haja falta de médicos? É essa a minha posição. Enquanto estiver na Câmara, não vejo razão para que... a questão da falta de médicos, olha, é um pouco como a questão da falta de polícias. Nós temos que perceber claramente que essa é uma competência da Administração Central. E eu acho bem que seja da Administração Central, porque senão entramos numa situação em que, no limite, o cidadão comum deixa de ter iguais direitos de acesso aos serviços de saúde e segurança, porque fica dependente de um conjunto de fatores que até pode ser melhores condições do município A relativamente ao município B. Essa é a minha posição de princípio nesta matéria. No entroncamento, perto de 5.000 pessoas não têm médico de família e a Câmara pretende aumentar as instalações da USF para ajudar a atenuar esse número. Em comparação com setembro de 2023, os dados da sinistralidade referentes a setembro de 2024 na área da responsabilidade do Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública apontam para uma diminuição do número de acidentes, -6, diminuição de atropelamentos, -5, apesar do aumento de atropelamentos em Passadeira, +1, diminuição de feridos leves, -4 e aumento de feridos graves, +3. Contudo, não se registaram mortos. Relativamente aos dados referentes aos primeiros 9 meses de 2024, 1.954 acidentes e a sua comparação com o período homólogo de 2023, 2037. Verifica-se também uma diminuição do número de acidentes, -83. Em recente publicação, o Comando Distrital assegura que continuará a fiscalizar os comportamentos de risco e apela a todos os condutores para que conduzam em segurança, adaptando a sua condução às condições meteorológicas e ao estado do piso da via e que não
não adotem comportamentos que possam diminuir as capacidades de condução, como conduzir em excesso de velocidade ou sob o efeito do álcool ou de substâncias psicotrópicas, ou que sejam suscetíveis de causarem distrações, como o uso do telemóvel durante a condução. Rádio Hertz, a primeira a informar. O alerta é da Guarda Nacional Republicana. O capotamento é a causa de morte de 2 em cada 3 acidentes com tratores agrícolas ou florestais. Nesse sentido, é deixado um conjunto de conselhos a ter em consideração na condução dos mencionados veículos. Desde logo, sempre a ter presente que as estruturas de proteção em caso de capotamento, como o Arco de Santo António, conferem proteção e podem evitar a morte do condutor ou reduzir a gravidade dos ferimentos. Deve ainda garantir a manutenção do veículo. O mau funcionamento ou falta de limpeza podem causar acidentes. Utilize o cinto e demais dispositivos de segurança com que os tratores estão equipados. Utilize os acessórios de iluminação e sinalização de acordo com a lei. Respeite os limites do trator. Não sobrecarregue nem transporte passageiros à pendura. É proibido e perigoso. Rádio Hertz, informação. Altura de ouvirmos a nota do dia hoje com Luís Osterbeck. Por que será que, quando olhamos as obras do passado, aquilo que nos resta, vestígios arqueológicos, arquitetónicos, objetos, essas obras nos parecem quase sempre feitas com muito cuidado estético? Mesmo quando, ou sobretudo quando, representam momentos difíceis, como a celebração da morte, em cemitérios, ou a representação de doenças, ou de batalhas. Hoje vivemos tempos crescentemente difíceis e violentos, com guerras e desigualdades, mas também com conflitos urbanos, como na Grande Lisboa este mês. E quase todos os dias ouvimos lamentos sobre a falta de ética em muitos comportamentos. Mas onde se apoia a ética? A arte e o gosto por fazer bem, o que quer que seja, são a estética da ética. É neles que a ética se apoia. A harmonia, que é uma coisa que já é muito visível nos primeiros bifaces do Paleolítico, encontrados há quase 2 milhões de anos em África. A admiração pela capacidade de alguém em fazer algo muito bem feito, um sapato, um vestido, uma festa, uma casa, um templo, ou um quadro, ou uma escultura. O reconhecimento de tradições comunitárias ligadas aos mais diferentes saberes que hoje até se comemoram no âmbito chamado património imaterial. Tudo isso são parte fundamental da capacidade de construir para o futuro uma expectativa positiva de melhoria, de criar uma utopia que se possa vir a concretizar e de construir uma ética para o comportamento que nos pode levar até essa utopia. A degradação, a pobreza, o desconforto, a discriminação, a arrogância, o individualismo ou a desvalorização da insegurança, por outro seu lado, são veículos para a distopia, para a desesperança. A formação na sociedade comporta dimensões técnico-científicas que nos ajudam a resolver problemas e dimensões humanísticas que nos ajudam a perceber quais são os problemas essenciais, quais as prioridades e qual o sentido da nossa vida coletiva. Não falo apenas da academia, mas da formação em geral, nas famílias, nas vizinhanças, nas relações de trabalho, aqui na rádio. A verdade é que temos descurado as humanidades e a arte em quase todos esses espaços de formação. Temos descurado, por isso, a estética dos nossos cotidianos. Ora, não nos podemos surpreender com a crise da ética, ao mesmo tempo que continuamos a descurar a estética e a pensar que ela se reduz a estereótipos ingênuos, por vezes totalitários e doentios, de beleza. Lembrando as palavras de Vinícius de Moraes, como a criança que vagueia ao canto ante o mistério da amplidão suspensa, meu coração é um vago de acalanto versando versos de saudade imensa. Luís Osterbeck aqui com a sua nota do dia. E assim está concluída esta edição. Fique bem, fique com Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.